Oi, gente. Eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, né, sobre as reflexões aí que eu tenho feito, né? Eu tenho pensado bastante, né, nesse tempo todo de pandemia, sobre a nossa profissão, né? Sobre o que é ser professor, né? Sobre o que isso de certa forma causa na gente, né? Faz com as nossas vidas, né? E dando continuidade ao assunto, né, de espaço escolar, sentimentos, emoções, né, que esse espaço desperta na gente que é professor. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre as recordações que o espaço, né, escolar vai despertar na gente, né? Na semana passada eu falei um pouquinho sobre topofilia, né, e topofobia, né, que é a relação sentimental, né, que a gente tem com os lugares, sentimental no sentido de sentidos, né, que esses lugares vão despertar na gente, seja um sentido de amor, de carinho ou de aversão, né? E eu contei um pouquinho para vocês, né, que existe uma área da geografia chamada geografia das emoções, que vai tratar diretamente aí das emoções, né, que os lugares despertam nas pessoas, né? Então a escola para o professor é um lugar que vai despertar muita emoção, né? Porque a gente já discutiu aqui, é um lugar de frustração, de realização, né? É um lugar que tem os seus cheiros bem característicos, né? O barulho, o aspecto visual, ele é bem marcante, principalmente para a gente que está ali todos os dias, né? E obviamente esse contato com os alunos desperta, né, em todos nós aí muitas emoções, né? Então a ideia hoje é falar um pouquinho sobre essas recordações espaciais, né? E todos os sentidos ou as emoções, né, que trazem isso de alguma forma à tona, né? E a gente revive isso de tempo em tempo. Tá? É, sobre essas recordações espaciais, não tem uma regra clara, tá? Elas não acontecem em dias específicos, elas não têm uma forma, né, um formato definido, elas podem acontecer em tempos diferentes, né? Às vezes a gente lembra de coisas de manhã, às vezes a gente lembra de coisas à noite, às vezes a gente lembra dormindo, às vezes a gente lembra em lugares diferentes, né? Pode acontecer na escola, mas pode acontecer em casa, pode acontecer no momento de lazer com a família, né? A gente que é professor parece que a gente nunca sai da escola, ou a escola nunca sai da gente, né? E essas recordações do espaço escolar, daquilo que a gente vive e viveu na escola, né, elas são muito marcantes aí, elas estão presentes, né, na nossa vida. E a gente vai ter aí dois grandes grupos de recordações, né? Tem aquelas recordações que são boas, que trazem na gente todo um sentimento de felicidade, né? Que é gostoso pensar, é gostoso lembrar, né? Pode acontecer tipo quando você entra numa sala de aula e você lembra, né, de uma turma que você deu aula ali há vários anos e ela foi muito marcante. Às vezes acontece alguma coisa ali e você pensa num aluno, né, que estudou naquela sala, que sentava num lugarzinho específico e a gente lembra disso, tá? Às vezes a gente lembra de momentos, né? Pô, há não sei quanto tempo eu estava dando aula sobre isso e eu começo a falar sobre isso. Eu lembro, né, do dia que eu dei aula sobre água no segundo ano, há 10 anos atrás, para uma turma que foi muito legal. Às vezes olhando marcas, né, que são deixadas ali na sala, as pichaçõezinhas de aluno, a marca em parede, às vezes em carteira, né, a gente lembra, porque às vezes a gente viu, né, alguém fazendo, deu bronca inclusive, né, mas depois de um tempo a gente lembra até com carinho. É, a gente lembra de cheiros, a gente lembra dos barulhos, né? Cada sala tem o seu cheiro, cada sala tem o seu barulho. E às vezes, né, você sente algum cheiro circulando para a escola, ele traz uma memória afetiva, né, que é muito importante. Outras coisas que são muito legais, às vezes a gente lembra de atividades que a gente fez e das respostas dos alunos, das perguntas que a gente fez, né? E tudo isso, né, lembre-se, faz parte do próprio processo do professor, né?
ir se aprimorando e aprendendo, né, consigo mesmo e com o próprio trabalho. E o que é mais legal de lembrar, pelo menos na minha opinião, é quando a gente lembra de um aluno e da felicidade que esses alunos específicos têm de entender algumas coisas. Eu tenho um aluno que tem um carinho muito grande por ele, que ele fazia alguns barulhos, né? Quando ele entendia alguma coisa, falava, meu Deus, é por isso. Era muito legal, né? A reação dele frente ao conhecimento. Toda vez que eu entro na sala de aula, que foi a sala dele, né? Eu me recordo disso, né? Então, é muito legal ter esse tipo de recordação boa que, de certa forma, né, motiva a gente, né? Tudo isso é o que o Ifutuan, né, chama aí de topofilia, né? Aquela conexão sentimental, afetiva, amorosa, né, que a gente vai ter com algum lugar, né? E de certa forma, né, motiva a gente porque a gente vai, né, continuar buscando aí a melhoria do nosso trabalho através dessas ações. Mas o espaço também desperta recordações que não são tão boas, né? É, por mais legal que seja a sala, né? Às vezes a gente precisa dar bronca, né? Às vezes a gente fica bravo, às vezes a gente tem que colocar ordem no lugar, né? Isso faz parte da profissão, né? Mas às vezes tem algumas frustrações, né? Que elas se repetem no mesmo espaço, né? Você vai dar aula e, tipo, há 10 anos o computador trava, né? A cortina, faz maior tempo que você vai lá, sempre que você puxa ela cai, né? Você lembra disso, fala, puxa, ainda não consertaram, ainda não arrumaram, né? Isso a gente lembra, né? Também, né? Da mesma forma que a gente lembra da parte afetiva feliz, né? Às vezes a gente lembra de dessas coisas que não são tão boas, né? E a gente lembra de turmas que não deixaram boas impressões aí, boas lembranças. A gente lembra às vezes, né? Isso acontece bastante em algumas escolas que não mudam, né, as séries de ano. Às vezes tem uma sala ali que ela sempre pega turma ruim e daí os professores começam a ficar com uma espécie de fobia daquela sala, né? É óbvio que assim, a sala que é ruim para mim não é sala que é ruim para outro professor. Enfim, tem essa troca, né? A cada ano tudo isso vai mudando, mas às vezes aquele espaço, né, acaba sendo um espaço onde se coloca, né, sempre uma turma que é um pouquinho mais difícil, né? E aí, para os professores, né, às vezes antes de você entrar nessa sala, dá aquela vontade de parar na porta, se dá uma respirada, pensa, entro ou não entro, né? Isso acontece, isso é um sentimento que passa, né, é, pela cabeça de todo mundo, né? Às vezes a gente lembra de cheiros não tão bons, né? Quem já teve aluno soltando bombinha na sua aula sabe disso. É, a gente lembra de situações que foram complicadas de lidar, briga de aluno, treta, às vezes acidentes, enfim. Todo professor, né, com bastante tempo de sala de aula já passou, né, ou vai passar ainda, né, situações aí bastante complicadas, tem bastante história para contar sobre isso também, né? Mas tudo isso, né, desperta na gente o que é a topofobia, né? Esse tipo de sentimento, né, de falar, pô, eu não sei se eu quero entrar nesse lugar, eu não sei se o dia de hoje vai ser um bom dia, enfim, eu não sei as características, né, daquilo que vai acontecer hoje, né? Bem, Dada. Então, ao longo da nossa vida de professor, né, a gente tem uma relação, né, especial aí com os diferentes lugares, né? E isso vai mexer bastante com a nossa vida, né? As recordações espaciais, elas despertam na gente, né, uma série de emoções, uma série de estados de espírito, né, que podem ser bons, podem ser ruins, podem fazer bem, podem fazer mal, né? Mas assim, tudo, né, tem a sua medida certa.
Se a gente ficar pensando demais nisso, seja nas recordações boas, seja nas recordações ruins, né, talvez a medida não está exata. E se a medida não está exata, né, os professores começam a sofrer um pouquinho com isso, né? Quando tá em excesso, os professores ficam com depressão, os professores ficam com estresse, os professores sofrem de ansiedade e de uma série aí de doenças associadas, né? Então, o meu conselho é parem, pensem um pouquinho, né? Vejam se vocês não estão pensando demais, talvez, no que é bom e no que é ruim do passado, né? E principalmente aí todo mundo se cuidem. Muito obrigado, gente. Por hoje é só. Tchau, tchau.